Salve, galera, boa tarde. Abrindo o Globo Esporte mais uma vez, infelizmente, falando de uma acusação de injúria racial. Foi no jogo entre Inter e Corinthians. O lateral do timão, Rafael Ramos, teria chamado o meia Edenilson do Inter de macaco. O caso está nas mãos da Polícia Gaúcha. Agora a gente vai até Buenos Aires. O Timão está lá para jogar amanhã contra o Boca pela Libertadores. O Rafael Sibila conta pra gente como tá o clima depois de toda essa situação. Ele que tá lá na porta do hotel. Boa tarde, Rafa. Fala, Andreoli, muito boa tarde a todos. O lateral direito, Rafael Ramos, viajou com a delegação. Ele está aqui na Argentina, apesar de que ele não está inscrito para esta fase da Copa Libertadores. Ele que se envolveu na grande polêmica do fim de semana, foi acusado de injúria racial pelo volante Edenilson. O Corinthians não voltou a se pronunciar em relação a este assunto. No sábado à noite, publicou uma nota dizendo que a versão do Rafael Ramos é diferente da versão do Edenilson, mas que tanto o atleta quanto o clube vão colaborar com as investigações. O fato é que o Corinthians foi recebido com festa pelos torcedores, apesar do frio que faz aqui em Buenos Aires. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro e está com a situação muito bem encaminhada na Copa Libertadores. A dúvida fica pelo fato de que o Fagner mais uma vez vai ser desfalque. Então hoje à tarde o Vitor Pereira tem um treino no CT de São Lourenço para definir o time contra o Boca Juniors, mas a gente acompanha como é que foi esse empate em 2-2 com o Internacional e toda essa polêmica envolvendo o lateral direito Rafael Ramos. Com a bola rolando, Internacional e Corinthians fizeram um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Descarregou no gol! Bateu pro gol, Cássio! Gol! O time gaúcho foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com o Alan Patrick. É o primeiro do jogo, é o primeiro do Inter. Gil de cabeça pra dentro, olha o gol, Daniel divide, tá valendo, olha o gol! O Corinthians conseguiu um empate na marra. Raul Gustavo, depois de toda essa confusão na área. Gol! Um empate com cara de Corinthians! Mas o Inter fez o segundo ainda antes do intervalo. Wanderson. O Inter tá na frente de novo! No segundo tempo, o Jô entrou no lugar de Roger Guedes. E o gol de empate foi dele, depois desse passe do Mantuan e de driblar o goleiro. Jô! Jô! Em mais uma grande jogada do ataque corintiano. O bom jogo de futebol entre Inter e Corinthians ficou marcado por um incidente na metade do segundo tempo. Uma confusão envolvendo o volante do Inter, Edenilson, e o lateral corintiano, o português Rafael Ramos. Depois que os dois jogadores disputam uma bola, Edenilson faz uma reclamação. O jogo fica parado por 3 minutos. O árbitro Braulio da Silva Machado ouve as duas partes. Na súmula da partida, ele faz um relato. Fui informado por Edenilson que seu adversário, Rafael Ramos, havia proferido as seguintes palavras para ele: um palavrão e macaco. Rafael afirma que houve um mal-entendido, devido ao seu sotaque português, e diz ter falado o mesmo palavrão, acompanhado de outro. Os dois jogadores não quiseram dar entrevistas ao sair de campo. O único a falar foi o atacante Jô. Acusou o Rafa de ter racismo, só que o Rafa falou que não disse outra palavra em português de Portugal, que é diferente, né? Que a gente também não sei pronunciar. Qual palavra? Eu não sei qual foi a palavra, mas ele disse que não teve ofensa a racismo. Mas era uma palavra que parecia com a palavra macaco, por isso que ele entendeu, ou foi isso? É, foi isso, foi o que parecia, mas a gente não tem a certeza. A gente não pode também acusar alguém, né, se a gente não tem a certeza. Assim que o jogo acabou, agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul chegaram no estádio. Edenilson decidiu registrar um boletim de ocorrência acusando Rafael de injúria racial. Os dois foram ouvidos, assim como o árbitro da partida. Após os depoimentos, o lateral do Corinthians foi preso em flagrante. O jogador foi detido, ele foi autuado em flagrante, ele pagou a fiança que foi fixada por nós, pelo delegado, em R$10 mil e foi liberado, já está liberado para ir embora agora com a delegação do Corinthians. Depois de ser liberado, Rafael contou da conversa que teve com Edenilson antes da chegada da polícia. No fim do jogo eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido, ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso, né? E aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, entendeu errado aquilo que eu falei. E foi isso, apertámos a mão, eu desejo-lhe boa sorte e foi isso que aconteceu hoje. Eles acreditam no Rafael e acredito naquilo que ele me disse.
até porque eu conheço, pela educação do Rafael, sinceramente, acho praticamente impossível ele ter um comportamento como o Edenilson diz que teve. Falei também com o Edenilson e acredito no Edenilson, porque ele percebeu, percebeu da forma que percebeu. E eu acredito nos dois, mas acredito que houve má interpretação do Edenilson. O jogador do Inter não falou com jornalistas, mas publicou esse texto nas redes sociais. Eu sei o que eu vi. Realmente eu não reagi provavelmente da forma que deveria, pois foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Eu procurei o atleta para que ele assumisse e me pedisse desculpas. Mas o mesmo continuou a dizer que eu havia entendido errado. Eu não entendi errado. O procurei pelo respeito que tenho por alguns integrantes do Corinthians e para que ele pudesse ter uma chance de se redimir. Em entrevista ao GE. Globo, a delegada Ana Luísa Caruso, responsável pela investigação, disse que o Instituto Geral de Perícias irá fazer uma análise de leitura labial das imagens disponíveis. Em nota, o Corinthians disse que o pagamento da fiança não implica admissão de culpa, permitindo ao atleta que se defenda em liberdade. O Corinthians banca a versão do Rafael? Não tenha dúvida. Quanto a isso, a gente está sempre apoiando, né? A gente sabe que acredita no atleta, naquilo que eu falei para vocês, que ele falou, eu já repeti aqui, que pode ter sido mal entendido mesmo, por que não? Então vamos aguardar. O Edenilson tomou a iniciativa de fazer o registro, né? E a gente respeita, acredita na verdade relatada pelo atleta e espera que atitudes como essa não se repitam mais. Richarlison está aqui com a gente, boa tarde. Rick, uma situação delicada. Obviamente o Edenilson não faria uma acusação só por causa do calor do jogo, mas ao mesmo tempo tem que ter uma apuração rigorosa para a gente confirmar se houve ou não a injúria racial por parte do Rafael Ramos. Aí eu te pergunto, você acha que um jogador do Corinthians estivesse minimamente próximo, ouvisse, falaria, não, meu colega falou isso mesmo? Como é que é essa situação no campo? Boa tarde, André Droli, boa tarde a todos de casa. Eu, na minha concepção, eu falaria, né? Eu chegaria depois lá no vestiário, conversaria com ele e falar, pô, cara, você errou, né? O que você fez é muito grave, é muito sério, mas se alguém me perguntasse e eu tivesse ouvido ou escutado alguma coisa, eu falaria com certeza. Você acha que os jogadores fariam isso no campo, mesmo sabendo que o time ia ser prejudicado esportivamente? Depende, né? Depende porque ali é um calor, né, do campo, é uma atitude, assim, tomada de forma emocional, então, assim, não sei se no campo, mas o pós-campo, se não fizesse, tem que fazer, porque isso não pode se repetir, né, Andrioli? Agora, uma outra notícia que concerne ao Corinthians, vamos falar aqui, ó, o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito sobre o suposto estupro cometido pelo zagueiro Robson Bambu. O promotor afirmou que não há indícios suficientes, nem justa causa, para levar o julgamento à frente. Em fevereiro, o jogador do Corinthians foi acusado de abusar sexualmente de uma mulher num hotel em São Paulo. Agora vai caber ao juiz concordar com o pedido de arquivamento ou encaminhar o caso à Procuradoria-Geral. Vamos falar de bola agora.